Querido ouvinte, mais uma vez bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você vai assistir esse vídeo, esse estudo. Vamos iniciar nesse quarto estudo com uma oração. Nosso querido Deus, nosso eterno Pai, rogamos a Ti que nos assista nesse momento, que assista com esta pessoa querida que está ouvindo, que o Senhor possa iluminar a sua mente e dirigir seus pensamentos, para que ele possa compreender a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Querido ouvinte, a mensagem de hoje, o estudo de hoje, é sobre a origem do mal, do pecado. Esse estudo, na bem da verdade, nós não deveríamos nem fazer, porque o ser humano não deveria ter pecado. Deus criou o ser humano para que ele não pecasse, que ele vivesse eternamente. Mas, infelizmente, o ser humano pecou. Agora, a gente percebe que o ser humano pecou porque um ser antes havia pecado lá no céu e havia feito algo muito feio lá no céu. E no Apocalipse 12 e o verso 7, diz aqui na minha Bíblia: houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, no verso 8, nem mais se achou o seu lugar deles. E foi expulso o grande dragão, no verso 9, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Quando Satanás ele entra na terra, a primeira coisa que ele faz, ele, vendo a criação de Deus, ele então assedia Eva e Adão para que se unam a ele em pecado e para que então ele pudesse ter aqui o seu domínio, o seu império. O pecado, biblicamente falando, querido amigo e irmão, é a transgressão da lei. E esse verso está em São João, no capítulo, aliás, primeiro São João, nas epístolas de São João, capítulo 3, verso 4, ele dá uma definição de pecado. E em toda a Bíblia, ela reitera essa definição. Né? Ele diz: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque o estudo nessa primeira fase, ele é um estudo mais dirigido, mais rápido. Mas você vai ter oportunidade de ver como Lúcifer pecou lá no céu e a forma como ele conduziu a sua rebeldia com relação aos mandos de Deus e com relação à lei de Deus. O pecado é a prática, é pensar, é ter um sentimento que não seja de Deus, seja diferente da vontade de Deus. Por isso a Bíblia chama de iniquidade. O que é o prefixo ini? Significa diferente, não é igual aos de Deus. É diferente. Então toda vez que eu pratico alguma coisa diferente do que está na palavra de Deus ou que é da vontade de Deus, é pecado. Mas principalmente porque todas essas coisas estão dentro de uma determinada lei. Pode ser até a lei de saúde, viu? Você pode estar pecando, não cuidando do seu corpo, que é o templo do Espírito Santo. Mas isso é um outro tema, tá? Aqui em Mateus, no nosso Sermão do Monte, muito badalado, aliás, querido irmão, o Sermão do Monte, se os escribas e fariseus e se as pessoas daquele tempo tivessem posto em prática somente o que está escrito no Sermão do Monte, que é o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, eles não teriam crucificado Jesus. É uma coisa muito interessante que também é outro estudo. Mas aqui, a origem do mal, Jesus mostra no capítulo 5, verso 27 e 28, algo muito interessante sobre o pecado. Aqui naquele tempo, eles não levavam em conta quando um homem ou uma mulher ficava olhando, paquerando outra pessoa, achando que isso não era pecado. Jesus ele expandiu essa questão dos mandamentos, da forma como ele colocou aqui no Sermão do Monte. Ele disse: ouviste o que foi dito, não adulterarás. Jesus ele citou um mandamento: não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Você entendeu, querido? Então, essa maneira como Jesus trata o pecado
é algo que o inimigo de Deus tem trabalhado muito no ser humano. Aliás, ele laboreou nessa vinha de Deus, que somos nós, ele laboreou em cima dessa terra muitas sementes erradas e que nós incorporamos no nosso dia a dia, incorporamos na nossa filosofia de vida, incorporamos na nossa sociedade, na nossa família, e dentro da igreja já está acontecendo isso também. Muito cuidado. Mas onde surgiu tudo isso? Onde surgiu tudo isso? O profeta Isaías é um profeta que faz uma descrição muito interessante desse início do pecado. Em Isaías, no capítulo 14, você vai poder ler estas coisas de uma forma toda especial. Isaías, ele descreve, no capítulo 14, a partir do verso 12, ele diz o seguinte: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, se referindo a Lúcifer. Como fostes lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. As estrelas aqui são os próprios anjos. E no trono e no monte da congregação me assentarei na extremidade do norte. Ele queria ser o bam lá no céu, ele queria ser o número 1. Lúcifer não queria ser qualquer um. Ele desejou o lugar de Deus e o mais alta posição. Mas ele só não desejou o caráter de Deus. Ele só desejou a posição de Deus. Como acontece hoje em muitas consecuções aqui na Terra, nos dias de nosso viver. Mas aqui, no verso 14, ele diz, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Muito interessante essa maneira de Lúcifer pensar de uma forma assim muito invejosa, muito ligada a ser o número 1. Por isso que existe tanta competição hoje em dia no ser humano, porque isso tudo vem de uma escola, que não é da verdadeira educação que Deus quer que o ser humano tenha. Aliás, essa verdadeira educação é um tema para um estudo muito profundo que mais adiante nós poderemos fazer. Mas onde surgiu tudo isso? Então, surgiu no céu, nas barbas de Deus. Agora, em Ezequiel, no capítulo 28, nós podemos ler algo um pouco mais, vamos dizer assim, não interessante, mas na forma descritiva que Ezequiel coloca, você vai ver algumas coisas que podem somar essa ideia de como se originou o mal. Em Ezequiel, no capítulo 28, no verso 14, ele diz, tu eras o querubim da guarda ungido. Então Lúcifer era um anjo especial, ele era vamos dizer assim, depois do conselho divino, Lúcifer era o número 1. E aqui ele faz uma descrição de como Lúcifer era. Tu eras o querubim da guarda, ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Lúcifer foi feito com material nobre, não é de barro como o ser humano foi feito. Verso 15 ele diz o seguinte, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Olha aqui a palavra iniquidade. Se achou coisas diferentes do que Deus havia estabelecido. E o que Deus queria que o ser humano, ou seres criados pensassem, no caso do anjo que era Lúcifer. E ainda no verso 16, ele diz, na multiplicação do teu comércio, o que Lúcifer fez? Ele começou a falar, a fazer fofoca lá no céu com relação a Deus. E se encheu do seu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado, fora do monte de Deus, farei perecer, ó querubim da guarda, em meio das brilho das pedras. Lúcifer, ele se adorou ele mesmo, por ser um anjo lindo, por ser um anjo com muita sabedoria. E a gente percebe que Ezequiel, ele faz uma descrição muito especial desta parte. Eu não vou ler tudo para você, mas você pode continuar aqui no capítulo 28. A partir do verso 11 você pode ler, até o final praticamente do capítulo 28. Muito interessante o que Ezequiel escreve. Mas ainda em Apocalipse 12, aqui muito interessante, em Apocalipse 12,
o apóstolo João, ele faz uma descrição aqui, que nós agora podemos ler aqui, novamente, onde ele diz: houve peleja no céu, verso 7, capítulo 12 de Apocalipse, verso 7, ele começa: houve peleja no céu, houve uma briga no céu, queridos. Você sabe o que é isso? Uma briga no céu, num lugar santo, num lugar onde só havia paz, por causa de um dos anjos que começou a fazer uma rebeldia contra Deus. Então houve peleja no céu, Miguel e seus anjos. Miguel aqui é o nome de Jesus, sempre que ele utiliza a força dele como anjo contra Satanás, ele é chamado de Miguel. Jesus se reveste de um anjo chamado Miguel e ele peleja contra Satanás de igual para igual. E aqui então a gente percebe, Miguel e seus anjos pelejavam contra o dragão. Também pelejou o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou o lugar deles no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Veja bem aqui, o sedutor de todo mundo. Você vai poder compreender melhor durante os estudos essa questão de sedutor de todo mundo. Muito importante. Agora nós precisamos entender que o pecado não ficou somente lá. Quando Deus criou o ser humano, no capítulo 3 de Gênesis, a gente vê a queda do homem aqui na terra. Quando Deus havia dito para Adão e Eva ficarem juntos, Eva por um momento se distraiu, e ela então, aqui no capítulo 3, do verso 1 ao verso 5 do Gênesis, mostra a queda do ser humano. Eva se distanciou de Adão, ela não devia ter se distanciado de Adão. E sempre que nós nos distanciamos daquilo que Deus fala, nós corremos um sério risco do inimigo de Deus nos agarrar. E é o que aconteceu com Eva. Primeiramente, Eva não devia discutir com o diabo. Ela não devia nem ouvir, quanto mais ter essa conversa que ela teve. Dentro dessa conversa da queda do ser humano, a gente percebe o quanto o ser humano não deve fazer e aquilo que deve fazer. É uma verdadeira aula isso aqui, só que eu não vou ter tempo agora, mas mais adiante nós vamos poder introduzir essa teologia muito interessante da queda do ser humano, a forma como ele caiu e como não poderia ter caído se ele tivesse ouvido a palavra de Deus de forma correta. Muito interessante. Então, aqui ele fala: mas a serpente, mais sagaz de todos os animais selváticos que Deus havia dito, falou à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? O diabo ele sempre assedia, mostrando a palavra de Deus de uma forma distorcida, de uma forma alterada, de uma forma reproduzida. E é o carro-chefe dele. Muito interessante essa particularidade aqui. Nós temos várias particularidades que eu precisava mostrar sobre o pecado, mas que em outros estudos nós vamos incorporar e nós vamos poder compreender melhor. Mas como vencer Satanás é muito importante. Como vencer Satanás, nós podemos ler em Mateus 4, verso 4. Na tentação do deserto, Satanás começou a levar Jesus para o lado para que ele pudesse pecar. E Jesus então, quando Satanás diz, manda que essas pedras se transformem em pães, porque Jesus fazia 40 dias que não comia. Ele estava com fome. Ele sabia que estava com fome. E Jesus disse, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aqui começa aonde Adão pecou e Eva pecou. É muito importante você conhecer o princípio da onde o homem pode se erguer. É não ouvir a voz do diabo, ouvir a voz de Deus tão somente. Em Efésios capítulo 6, verso de 10 a 18, eu vou deixar para você aqui algo muito importante. Lá em Efésios capítulo 6, e o versos 10 a 18, você vai poder compreender melhor, compreender melhor não, adicionar à sua compreensão essa particularidade aí. Então você vai poder ver que é muito especial esse texto de Efésios capítulo 6, verso de 10 em diante então. Aqui Paulo faz uma alusão de um soldado romano. Naquele tempo, o soldado romano se vestia de uma forma. E Paulo usa a figura do soldado humano para mostrar como deve ser um cristão
para então suplantar as dificuldades e as guerras contra o inimigo. Que você possa ler essa parte e possa compreender isso. E que você possa então, além de entender, praticar essa verdade. Em nome de Jesus.